Oi? Tá travando. Pois é, tá dando umas travadas, né? Nunca faz isso. Hoje tá fazendo tudo no meu computador aqui. E Melhorou? a imagem também, para mim, aqui tá bem ruim. Tá ruim a imagem? A imagem tá chegando lenta, de parte em parte. É, tá bem lenta aqui para mim também. Acho que a internet deve estar ruim. A conexão tá boa aqui. O problema deve ser que tem muita gente conectada essa hora. Bom, olha só. Então, acho que deve ter aparecido aí para vocês. Então, vale a mesma coisa. É isso que está dizendo essa definição aqui, ó. Essa definição diz assim: se eu pego um valor que é diretamente proporcional a outro valor e divido um pelo outro, né, duas grandezas, uma dividida pela outra, valor pago por quantidade comprada vai dar um C. Para qualquer valor para qualquer quantidade que eu comprar dessa maçã, esse valor aqui vai, quando eu dividir ele por essa quantidade, vai dar o mesmo C. Vai dar o mesmo 5,60 que eu tenho aqui, ó. A mesma coisa que eu tenho nesse 5,60 que eu consegui aqui em cima. Por isso que eu faço a regrinha de 3 e funciona. Como é que ficaria isso, então? Né? Isso ficaria assim, né? Eu pego aqui 2,5x é igual a 4 vezes 14. Ou seja, x vai ser igual a 4 vezes 14, 16, 56 por 2,5, né? 56 dividido por 2,5. E daí, quando eu faço a divisão, eu tenho o valor de x, né? Então, 56 dividido por 2,5. 22,40. Então, se eu comprasse 4 quilos de maçã, eu pagaria R$ 22,40. Tá? Bom, essa é a proporcionalidade direta, né? A inversa, né? E daí aqui tem algumas informações em relação à proporcionalidade, né? Estudem bem essas definições aqui, tá, gente? Principalmente quem entrou depois ali, é bom dar uma lida aqui, também pegar outras coisas, fazer as listas de novo, tá? Tentar responder essas questões. Se tiver dúvida, daí mandem mensagem. Então, olha só, essas informações que tem aqui embaixo, então chama-se C, a constante proporcionalidade, né? Existe uma relação proporcionalidade direta entre a grandeza x e y, se incrementos positivos na grandeza x ocasionarem proporcionalmente incrementos positivos na grandeza y, que é o que eu falei, né? Se compra 1 quilo de maçã, se comprar 2, o preço vai aumentar proporcionalmente. 3 vai aumentar proporcionalmente, tá? Então, essa é a definição de proporcionalidade direta. A inversa não é indireta, tá, gente? É inversa daí, tá? A direta e a inversa. A proporcionalidade inversa diz o seguinte: se eu tenho duas variáveis ou duas grandezas, né, que são inversamente proporcionais, se o produto entre elas for uma constante não nula, né, olha só, o produto entre as duas aqui na outra era a divisão. Olha só, y dividido por x. Nessa daqui é o produto, y vezes x, ou x vezes y. Vai dar uma constante k. Pode ser qualquer letra, tá, gente? É uma constante K, C, né, A, B, tá? Só não vai usar X e Y porque a gente já está usando aqui. Mas é uma constante, um número real. Então, o que, que acontece? Y igual a K sobre X. Tá? Então, uma proporcionalidade inversa tem essa característica que é diferente dessa daqui, que é a direta. Então, essa daqui, ó, era C vezes X, né? Constante vezes o X igual a Y. Ou Y por X igual a constante. Aqui, ó, y vezes x igual a constante, ou y igual a constante dividido por x. Tá? Isso tem algumas implicações interessantes, né? Vamos só falar aqui, depois eu vou dar um exemplo para vocês. Então, essa função de x em y, que é igual a k sobre x, né? Ela vai ser uma proporcionalidade inversa se quando eu fizer decréscimos, né? Se eu diminuir o valor de uma das constantes, a outra aumenta. Por exemplo, a velocidade
e o tempo gasto para percorrer um determinado percurso, né? Se eu vou a 90 km por hora daqui para Maringá, né, eu chego num determinado, vamos supor que seja 90 quilômetros, dá 1 hora, né? Se eu for a 45, eu vou demorar 2 horas. Ou seja, eu diminuí a minha velocidade e, proporcionalmente, aumentou o tempo que eu demoro para percorrer o mesmo trajeto. Tá? Então, olha só, quando eu diminuo uma grandeza, a outra aumentou. Né? Então, isso é uma proporcionalidade inversa, inversamente proporcional. Tá? Também acontece assim, se eu aumento uma, a outra diminui, também é proporcionalidade inversa. Mas cuidem que o seguinte, nem tudo o que você aumenta e diminui a outra grandeza é inversamente proporcional. Só vai ser inversamente proporcional se mantiver essa propriedade. Se eu multiplicar um valor pelo outro e sempre der essa constante K. Tá? Eu vou dar um exemplo ali para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu ver se já está nas próximas aqui. Aqui, a próximo exemplo. É basicamente um exemplo parecido com esse que eu dei agora para vocês, né? Ó. Então, eu tenho um carro que percorreu uma estrada em 5 horas, a velocidade média é de 100 km por hora. Com qual velocidade o carro faria o mesmo percurso em 4 horas? Né? Então, olha só, se eu diminuo o tempo, a velocidade tem que aumentar para compensar essa diminuição do tempo. Né? Então, é um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Tempo e velocidade. Né? A gente tem ali o tempo para percorrer um trajeto e a velocidade com que eu percorro esse trajeto. São grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais eu aumento a velocidade, menor tempo eu faço o percurso. Né? Então, são grandezas que são inversamente proporcionais. E daí, como é que eu resolvo isso aqui, né? Bom, tem gente que resolveria... Oi, pode falar. Nesse exercício, a gente pode usar aquela fórmula x que multiplica y igual a k? Pode usar, é a mais prática que tem. Eu sei que as pessoas estão mais acostumadas a fazer a regrinha de 3, né? Eu vou montar das duas formas para vocês verem como é que fica, né? Só para vocês verem que, na verdade, matematicamente, o que vale matematicamente é isso aqui, tá? É isso aqui que vale matematicamente. Tá? Mas a gente usa aquele macetezinho da regrinha de 3 para fazer esses cálculos. Geralmente na escola a gente aprende assim, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, e daí vamos ver. Na ó. prova você vai aceitar ambas as fórmulas. Colocar uma das duas. Sim, aceitaria as duas. Então, olha só. Essa questão, então, eu coloquei número para ela, só para a gente ver aqui esse exemplo 1. Né? Exemplo 1. Então, exemplo 1 aqui. O 1. Então, o que eu tinha? Só para eu 5 horas, a 100 km por hora, 4 horas. Tá? Então, olha só, em 5 a 100 km por hora, de velocidade média, eu percorreria esse trajeto em 5 horas. Tá? Ele vai demorar um pouquinho para você, está bem travado aqui também, para mim. Então, olha só, em 5 horas, ele demoraria para percorrer esse trajeto a 100 km por hora. Ele quer saber o seguinte, qual a velocidade que eu precisaria para percorrer o mesmo trajeto em 4 horas? Qual seria essa velocidade, né, para percorrer em 4 horas? E daí a gente sabe lá que quando aqui você tem a velocidade, né, e aqui você tem o tempo. Então, as colunas das duas grandezas, são duas colunas distintas, né, da velocidade e do tempo. Lá na educação básica, a gente via assim, bom, se eu aumento a velocidade, o tempo para percorrer aquele mesmo trajeto diminui. Né? Então, a gente via essas coisas lá na educação básica. E daí, como é que eu montaria? Né? Então, eu manteria aqui a primeira na mesma ordem que está, né? E faria uma proporcionalidade com o inverso da segunda, 4 por 5. Né? E
E daí isso aqui ia ficar assim, né? Ia ter 4x, que é igual a 500. Né? Ou seja, x vai ser 500 por 4, que vai dar 125, né, quilômetros por hora. Então, precisaria percorrer em 125 km por hora para chegar em 4 horas. Teria que aumentar 25% na minha velocidade para diminuir 25% no tempo. Né? No caso, ali seria 20%, né? 25%. 25% em relação ao segundo. Então, olha só. Ô, professor, Oi. ao invés de inverter o tempo, poderia inverter os quilômetros, a velocidade, no caso? Nesse caso, poderia. Alguém está passando um avião aqui em cima de casa. Aí. Nesse caso, poderia. Tá? Sim, poderia sim. No caso de proporcionalidade dessa forma, poderia sim. Tá? Só que olha só que interessante. Vamos usar o que a gente tem de matemática aqui, né? Ó, o que está dizendo a matemática aqui que a gente viu anteriormente? Se eu pegar a grandeza tempo e multiplicar pela grandeza velocidade, tem que dar uma constante k. Né? Então, olha só, vou fazer aqui com vocês. Tá? Deixa eu só pegar aqui, de novo, mostrando. Então, olha só. Vou fazer, de novo, o mesmo exemplo, tá? Então, eu tenho lá, pego a velocidade e multiplico pelo tempo. Vai me dar como resultado 500, né? 5 vezes 100, 500. Isso tem que ser igual, segundo essa lei de proporcionalidade, tem que ser a mesma coisa que se eu pegar aqui o x, que é esse que está aqui embaixo, né? Ó, pegar esse x e multiplicar por 4, tem que dar o mesmo valor. Tem que dar 500. É isso que está dizendo aqui, ó, nessa definição, tá? Que sempre que for inversamente proporcional, sempre que eu multiplicar aqui vai dar o mesmo número. Qualquer que seja o valor de x e de y, tem que dar o mesmo k, tá? Se for proporcionalidade inversa. Então, olha só aqui, ó, peguei aqui 5 vezes 100, 500. 4 vezes x tem que dar o mesmo valor. E daí, basta eu fazer, né? 4x é igual a 500. Vou puxar um pouquinho para cima. X é igual a 500 por 4, que vai dar 125 quilômetros por hora. É como a gente tinha calculado ali em cima. Tá? Também funciona. Basicamente, o que você está fazendo aqui é isso. Ó. Você está pegando ali o 4 vezes o x é igual a 5 vezes o 500, ou o 100. 5 vezes o 100. Que é essa parte que a gente fez aqui em cima. Ó. 4 vezes o x, 5 vezes o 100. Tá? Você só usou uma técnica para fazer aquilo, mas a matemática mesmo é isso que está aqui embaixo. Matematicamente, é isso que é feito. Tá? Então, para resolver aquilo ali, a gente teria essa forma também. Quem quiser usar, pode usar qualquer uma das duas. Identifica se é direto ou inversamente proporcional e pode aplicar, se for inversamente proporcional, essa mesma técnica, tá? Que a gente acabou de ver. Alguma questão, gente? Querem colocar alguma coisa? Vamos para mais um exemplo, então? Eu vou passar alguns exemplos para vocês aqui. Professor, você poderia resolver o último que você passou em sala para gente? Para mim ver se eu acompanhei. Carga de tijolos e telhas. Ixi, eu tenho que ver se eu tenho ele aqui. Eu não lembro mais qual que é, mas eu devo ter aqui nas minhas apresentações. Mas eu vejo sim. Olha só, se eu não resolver hoje, eu acho bom eu resolver esses aqui com vocês. Se eu não resolver hoje, manda uma mensagem para mim amanhã, para me lembrando que eu resolvo e mando resolvidinho para vocês. Tá? Passo a passo, assim, explicando. Tá?
Olha só essa questão, eu tratei de uma dessas com vocês na sala, né? Lembra que eu pedi para vocês tirarem foto de uma caneta em cima de um caderno? Eu fiz aqui agora, e estou usando um tablet. Então, só para vocês entenderem qual é o contexto, né? Ó, só vou ler aqui, daí a gente vai entender. Com base nas informações da imagem ao lado, calcule o comprimento do livro na realidade. Então, esse livro, vocês perceberam que está aqui na foto de um tablet, né? Então, aqui no tablet, ele tem 9 centímetros de comprimento. A caneta, na foto do tablet, tem 5,92 de comprimento, né? Então, na foto, ela tem 9 centímetros. Vou pegar aqui e medir, está 9 centímetros na foto do tablet. Pega a caneta e mede aqui, dá 5 centímetros,92 na foto do tablet. E a caneta, na realidade, tem 14,8 centímetros. Tá? Eu quero saber qual é o comprimento desse livro na realidade. Então, eu sei o comprimento da caneta na realidade, sei o comprimento da caneta na foto e sei o comprimento do livro na foto. Eu quero saber o comprimento do livro na realidade. Bom, quando a gente tira uma foto de alguma coisa, né, ela diminui. E todas as coisas que estão na foto diminuem proporcionalmente. Né? Senão, teria uma coisa que é pequena, né, e ficaria grande perto da outra. A não ser que elas estejam numa distância, né? Mas se estiverem na mesma distância, o tamanho vai ser o mesmo, vai ser proporcional ao objeto real, né, na foto. Então, assim, a proporcionalidade aqui nesse caso, como que funciona? É direto ou inversa, né? Bom, se diminuir a razão aqui entre a caneta e a foto da caneta, também vai diminuir a razão entre o livro e a foto do livro, né? Não tem como a da caneta diminuir e a do livro aumentar, né? As duas diminuem também. Se aumentar uma, aumenta a outra. Se diminuir uma, diminui a outra. Então, ele é diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, existe uma razão de proporcionalidade. E daí eu vou fazer aqui com vocês o exemplo, tá? Então, a razão de proporcionalidade aqui. Vamos fazer juntos. Então, eu tinha lá, né? Deixa eu só pegar os dados aqui certinho. Eu tinha 14,8 e 5,92. Então, o que que eu tenho? Do livro, então. Da caneta, então. Da caneta, eu tenho 14,8 e 5,92. Então, aqui a primeira linha é da realidade, né? Da caneta real. E a segunda linha é da foto. Vou só marcar para a gente entender melhor o que está acontecendo, né? Então, essa coluna da caneta, linha da realidade. Pelo que tem lá na nossa definição, isso aqui tem que dar uma constante de proporcionalidade C. E essa constante C vai ser exatamente a divisão do 14,8 por 5,9. Então, 14,8 dividido por 5,92, 9,92, 92, né, lá. Deixa eu só ver aqui, 92. 5,92 por 5,92 vai dar como resultado 2,5. O que isso significa? Que a caneta, na realidade, ela é 2,5 vezes maior que a da foto. Tá? É isso que está dizendo aqui. Lá pela nossa definição, a gente tinha que, se funciona para isso, tem que funcionar para o livro também. Então, olha só, para o livro a gente não sabe qual é o tamanho real dele. O que a gente sabe é o tamanho que está na foto, que é 9,9, né? Não são 9 centímetros, que é 9 centímetros. Mas o que eu sei? Que isso aqui tem que dar um C. E esse C aqui, ó, por ser a mesma foto, por ser o mesmo livro ali e tal, é a foto do mesmo livro, eles têm que ser iguais. Então, esse valor de C aqui tem que ser igual a esse valor de C aqui. Tá? Então, o que isso me leva a crer? Que x por 9 tem que ser igual a 2,5. Parou de projetar, deixa eu só reiniciar. Tem que ser igual a 2,5. Já aparece aí para vocês. 2,5. Ou seja, x vai ser igual
a 2,5 vezes 9. Então, se eu pego ali 2,5 e multiplico por 9, vai me dar como resultado que x é igual a 22,5 centímetros. Então, o x aqui do livro, né, que eu tinha aqui em cima no livro, ele tem o livro na realidade, que aqui eu tenho a coluna, a linha da realidade, né, eu tenho que o x vale 22,5. O comprimento do livro é de 22,5 na realidade. Tá? Então, isso é uma forma da gente resolver. A outra forma, regrinha de 3, que a gente está acostumado, né? Vou montar aqui, então. Então, eu tinha lá caneta. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima. 14,8 dividido, né, ou sobre 5,92. Então, aqui eu tenho a linha da realidade e aqui a linha da foto. Né? E como é uma proporcionalidade direta, isso aqui tem que ser igual à proporção do livro. X dessa vez travou mesmo. Só um pouquinho já aparece aí. Isso, x por 9, né? E daí o que a gente fazia, né? A gente multiplicava cruzado e tinha lá 5,92x é igual a 9 vezes 14,8. Então, 5,92x vai ser igual a 9 vezes 14,8 vezes 9 deu 133,2. Ou seja, x é igual a 133,2 dividido por 5,92. Né, novamente, o mesmo valor que a gente tinha lá em cima, centímetros. Então, a gente teria isso. Mas olha só, onde é que entra aquele conhecimento que a gente tinha aqui da definição? Aonde que vai entrar isso aqui que a gente tinha da definição lá atrás? Né, ó, que é essa daqui, ó. Onde que entra isso? Vai entrar exatamente no meio dessa continha que a gente fez aqui, ó. Ela vai estar aqui, quer ver, ó? Bem aqui, ó. Então, olha só vou mostrar para vocês onde é que vai estar a definição aqui. Então, olha só, o x aqui, na verdade, ele vai ser igual a 9 vezes 14,8. Né? Ou seja, o x vai ser igual a 9 vezes 14,8 dividido por 5,92, né? Só um pouquinho. Então, x vai ser igual a 9 vezes. Aqui, pela comutatividade, tanto faz eu dividir tudo, ou dividir o 9, ou dividir o 14,8. 14,8 por 5,92. Então, o x vai ser igual a 9 vezes... Aqui a gente já viu lá em cima que dá 2,5. Então, x é igual a 22,5, como a gente tinha feito anteriormente, centímetros. Tá? Basicamente, a regrinha de 3 é fazer a definição também, né? Que a gente gosta de fazer com a regrinha de 3, que se sente mais seguro, né? Aprender a vida inteira.
dessa forma, então, acho que é por isso que a gente se apega tanto. Tá? O que tem que ficar disso para vocês? Diretamente proporcional, quando eu aumento uma grandeza, tem que aumentar a outra. Quando eu diminuo a grandeza, tem que diminuir a outra. Né? Se eu diminuo aqui, se a foto ela diminui o tamanho da caneta, né, ela vai diminuir o tamanho do livro também. Né? Então, ele é diretamente proporcional a esse tipo de situação. O tamanho da caneta real e o tamanho da caneta na foto. Né? O tamanho do livro real e o tamanho do livro na foto. São coisas proporcionais e diretamente proporcionais. Tá? Agora, a questão da velocidade, por exemplo, inversamente proporcional. Se eu aumento a velocidade, diminui o tempo que eu demoro para percorrer determinado trajeto. Tá? Então, são inversamente proporcionais. Esse exercício mental eu sempre tenho que fazer na hora de resolver as questões. Tá? Tem que ver se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tá? E outra coisa que eu tenho que sempre lembrar, né? Como que eu organizo os dados para resolver. Né? Então, coluna das medidas da caneta, coluna das medidas do livro, né? Linha da medida real da caneta e da medida real do livro, e linha da medida real da foto da caneta e da foto do livro, que é o que a gente tem aqui, ó. Nessa resolução aqui, a parte de cima, né, ó. Então, aqui eu tenho, ó, a linha do real, né, ó, aqui embaixo, quer dizer, eu tenho a linha do real, que é essa linha da parte de cima ali, né, ó. A parte de cima dessa linha que eu estou fazendo aqui é o real, e a parte de baixo é a foto. Essa coluna, a coluna da esquerda é da caneta, e a da direita do livro. Tá? Então, eu tenho que organizar os dados sempre assim, sempre as coisas nos seus devidos locais, né? Aqui é a medida real da caneta, e eu quero a medida real do livro. Aqui, a medida da foto da caneta, a medida da foto do livro. Tá? Então, basicamente, é isso que eu tenho que lembrar na hora de resolver proporcionalidades, né? Ok? Querem perguntar alguma coisa para a gente fazer mais um exemplo? Podemos ir para o próximo, então? Então, o próximo exemplo. Cadê? Aqui. Olha só. Então, esse exemplo, eu não sei se eu trabalhei com vocês, talvez sim. Mas, ó, se 3 pintores levam 90 dias para pintar uma casa, quanto tempo levariam 5 pintores trabalhando tanto quanto os primeiros para pintar uma casa igual à primeira? Exatamente igual à primeira. Gente, o que eu tenho percebido trabalhando com proporcionalidade esses últimos anos no curso de matemática? Tem muita gente que quer calcular, por exemplo, quantos dias um pintor levaria para pintar, cada pintor leva ali, daria 30, né? E quer aplicar para os 5. Não funciona. Proporcionalidade inversa não funciona isso. Tá? Lá naquele preço da maçã, por exemplo, funcionaria. Eu acho para 1 quilo de maçã e multiplico por quantos eu quero. Proporcionalidade direta funciona. Inversa não funciona. Tá? Não funciona porque ela não é uma reta, o gráfico de uma proporcionalidade inversa. A gente já viu isso em sala de aula, né, que ela é uma hipérbole. E daí não vai funcionar essa proporcionalidade se eu achar para 1. Tá? E eu já estou dizendo que é inversamente proporcional, porque assim, quanto mais pintores para pintar a mesma casa, menos tempo eles devem demorar, em tese, né, trabalhando ali todos da mesma forma, igualmente. Né? Então, deveriam demorar menos tempo. Então, a proporcionalidade aqui é inversa. Então, se eu tinha 3 e eles levaram 90 dias, quantos dias levarão 5 pintores para pintar uma casa igual à primeira? Né? Vamos fazer aqui juntos também? Então, vamos organizar. A primeira coisa é que é uma proporcionalidade inversa. Quem quiser montar a proporcionalidade... Eu vou montar das duas formas para vocês, né? Porque acho que tem gente que vai fazer da outra forma também. Então, vamos só pegar os dados aqui, mas... Então, 3 pintores, 90 dias, 5 pintores, X dias, né? Então, eu tenho aqui
3 pintores. Então, a coluna dos pintores vai ser a primeira já, tá? Então, ó, 3 pintores. E a coluna dos dias, 90 dias. Né? 5 pintores, quantos dias? Eu não sei quantos dias. Aí eu já fiz a análise. Isso aqui, quando aumenta, esse aqui tem que diminuir. Né? Então, quando um aumenta, o outro diminui. Então, se eu fosse montar a proporcionalidade aqui, seria dessa forma. Eu mantenho o primeiro igual, né? Faço a proporcionalidade x sobre 90. Né? Então, daí pego e multiplico cruzado, como vocês estão acostumados, né? Tenho 5x igual a 3 vezes 90. Ou seja, x é igual a 3 vezes 90, vai dar 3 vezes 27, né? 270, sobre 5. Dividindo aqui já. X é igual a 27 por 5, vai dar 54, né? 54 dias. Então, demorariam 54 dias. Os 5 pintores para pintar uma casa semelhante à primeira, igual à primeira. Eu posso fazer com a definição? Pode. Como que ficaria a definição? Então, eu tenho que 3 vezes 90 tem que ser igual a 5 vezes x. Definição, apliquei a definição. 3 aqui seria a quantidade de pintores, né? Ó, isso aqui seria a quantidade de pintores. Seria o P. E esse aqui é a quantidade de dias. O D. Opa, não está aparecendo ali para vocês, né? Ah, meu Deus do céu. A internet não está boa. Vamos ver se aparece tudo. Então, seria isso, tá, gente? Ó, então, aqui, 3 vezes 90, né? 3 vezes 90, 5 vezes x. 5 vezes x. Pintores, dias, tá? Então, 3 vezes 90 vai dar 270. Um pouquinho que ele ouviu alguma coisa, ok, Google, aqui que eu nem falei. Agora eu falei. 270 é igual a 5x. X é igual a 270 por 5, que vai dar 54 dias. Então, basicamente, é a mesma coisa. Tá? Só que aqui a gente aplicou a definição. Alguma dúvida a respeito disso, gente? Querem perguntar alguma coisa? Até agora tá fácil, né? Vou ver na prova. Ô, professor. Oi. Se fizer pela regra de 3, tem que aplicar a definição embaixo para comprovar? Não, só a regra de 3 já resolve. Só a regra de 3 já resolve. Eu estou fazendo das duas formas só para vocês verem como que funciona do mesmo jeito. Né? Ah, então tá bom. Tá bom? Tá, obrigada. Agora vamos fazer um de porcentagem. Um exemplozinho aqui, então, para a gente fazer de porcentagem. Acréscimos e decréscimos percentuais. Lembram, né, daquele conteúdo? Tem um videozinho lá tratando disso, no Moodle. E eu fiz na outra videoaula, eu já tratei disso com vocês também, né? Então, tem também na videoaula que a gente fez ao vivo, tá? Então, tem também nessa outra videoaula. Então, quem quiser lá, pode dar uma olhada lá no Moodle, tem tudo. Essa parte que a gente tratou do conteúdo. Então, olha só. Um exemplo. Há 4 anos, os funcionários públicos estaduais, eu sou um funcionário público estadual, não recebem a compensação da inflação prevista em lei para todos os trabalhadores. Né? Não só funcionários públicos, todos os trabalhadores. Se a média de inflação nos últimos 4 anos, faltou últimos ali, 4 anos foi de 4% ao ano, qual deveria ser o salário atual de um funcionário que recebia R$2.000 em 2016? Então, olha só, há 4 anos,
não há o aumento, né, a reposição da inflação, e supondo que essa reposição fosse, em média, 4% ao ano, qual deveria ser o salário atual de um funcionário que recebia R$ 2.000 em 2016? Né? Essa é a questão. Basicamente, vocês viram, né, basicamente é um acréscimo percentual que a gente já viu em outras aulas, né? E na outra aula que a gente fez ao vivo. Então, vamos tentar fazer aqui. Querem tentar fazer e depois eu faço com vocês, ou querem que eu faça já? Se o professor quiser esperar, nós aceitamos. Só para nós tentar Então tá, vou fazer. esperar uns minutinhos, enquanto isso eu vou tentar melhorar a internet aqui para vocês, tá? Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo. Vamos tentando aqui, eu vou tentar melhorar a internet lá dentro. Só um minutinho. Professor, eu já fiz. O professor tá sem áudio, não tô escutando nada. Tá com o microfone desativado, professor. Ele falou que ia arrumar a internet e já voltava. Ele tá ali na imagem? Desativou sozinho o microfone aqui. Eu saí da frente, acho que ele desativou. Deixa eu ir lá, então, eu vou fazer com vocês aqui, porque já falta pouco tempo para a gente acabar, né? Quero fazer pelo menos mais um exemplo com vocês. Então, olha só, a gente tem aqui, né, que o funcionário recebia R$ 2.000 por mês em 2016, né? Vou fazer passo a passo com vocês aqui, para a gente poderia fazer de uma vez só, mas eu vou fazer passo a passo para a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, nos últimos 4 anos. Vamos lá. Então, pegando aqui, né, ó. Então, 2016 seria o salário zero desse funcionário. Esse zero dele seria R$ 2.000. Então, em 2016 ele recebia R$ 2.000. Em 2017 ele teve um acréscimo, né? Então, o S1 seria em 2017. Vou marcar 2017 só para a gente não se perder nas contas, né? Então, 2017, ele teria lá S1 igual a R$ 2.000, que é o salário de 2016, né? Mais o acréscimo que a gente teria que dar. Eu vou fazer por partes esse primeiro, depois eu vou fazer mais direto, tá? Então, mais o acréscimo que seria os 4%, né? Seria 4%, opa, por cento, não por mil, por cento de R$ 2.000, né? Então, fazendo aqui as continhas, eu já vou simplificar isso aqui para ficar assim, ó.
eu tenho uma soma aqui, eu tenho 2.000 aqui, né? Ó. Então, o que eu vou fazer? Vou simplificar isso aqui, vou colocar 2.000 em evidência, vou fatorar, e aqui eu tenho, então, o que eu tinha? Aqui eu fiquei com 1 no lugar desse 2.000, mais 4 por 100, né? Vai ficar 0,04. Então, meu S1 vai ser 2.000 vezes 1,04, que eu estou dando um acréscimo de 4% no salário de 2016. S1 igual a, aí fazendo aqui as continhas, 2.000 vezes 1,04. R$ 2.080 em 2017. Né? Aí, em 2018, ele teve mais um acréscimo de 4%, porque a média, né, é uma média anual de acréscimo ali, tá? Então, 2018, S2, seria, então, o salário de 2017, vezes, a gente achou que para multiplicar, somar 4% no salário, basta multiplicar por 1,04, e a gente vai dar o mesmo acréscimo, né? Então, basta multiplicar por 1,04. Então, o salário aqui em 2018 vai ser igual àquele valor que a gente tinha encontrado, vezes 1,04. Vai dar 2.163,20. Em 2019, o salário S3 vai ser o que ele recebia em 2018, mais 4% de aumento, que é o mesmo que multiplicar por 1,04. Então, o salário S3 vai ser igual, aí fazendo a continha de novo, 1,04, 2.249, e vou aproximar aqui, porque deu 3 casas, né, depois da vírgula, vou aproximar para 73, como a gente está falando de dinheiro, né? Aí, em 2020, o salário S4 seria o salário de 2019, vezes 1,04, que eu estou dando 4% de aumento de novo. S4 é igual, multiplicando aqui, 2.339, opa, 2.339,72. Esse seria o salário de 2020. Então, olha só, eu queria saber, dando um acréscimo de 4% em média ao ano, né, o que estava acontecendo aqui. Então, basicamente, foi isso. Ah, tem como fazer diferente? Tem. Né? A gente poderia fazer aquela ideia de juros compostos, né? Quem já conhece, eu poderia pegar lá o salário, né, de 2016, o S0, né, e aplicar, que era lá R$2.000, e aplicar esse acréscimo em 4 anos, que seria dessa forma, né? Pego aqui o S0, que era R$2.000, e faço o seguinte, o meu S4 vai ser igual ao S0 vezes a taxa, né? 1 mais a taxa, que dá 1,04, que é o que a gente está multiplicando toda hora aqui, né? O nosso valor anterior, elevado a 4, porque eu quero saber em 4 anos. E daí eu faço a continha, né? O S4 vai ser igual a 2.000 vezes 1,04 elevado à quarta, vai dar, vou colocar todas as casas decimais, para ficar mais preciso, 1,6985856. Tá? Então, isso aqui. E quando eu multiplico por R$2.000, vai dar exatamente o valor que a gente queria. S4 igual
a 2.339,72, aproximadamente. Daí. Mas não era só eu pegar o R$2.000 e dar um acréscimo de 16%, porque eu tenho 4 anos aumentando 4%? Não. Vamos fazer isso para a gente ver? Então, se eu pegar R$2.000 e dar um acréscimo de 16%, que é o mesmo que eu multiplicar por 1,16. Isso aqui vai dar igual R$2.000 vezes 1,16. 2.320. Tá vendo a diferença? Tá dando R$19,72 de diferença. Tá? Porque a gente tem a questão do juros sobre juros. Tá? Então, não é só aplicar 16% ali, não é juros simples. Tá? Eram 4% em média ao ano. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Vamos para a última, então? Último exemplo, então, é um exemplo de decréscimo daí, tá? Porque eu falei de acréscimo, vou falar de decréscimo também. Então, olha só, nas últimas 3 semanas, o preço do barril de petróleo tem desvalorizado a uma taxa média semanal de 10%. Se há 3 semanas o preço do barril estava em $34,25 de dólar, quanto está custando essa semana o barril de petróleo? Tentem fazer aí enquanto eu vou mudando aqui, tá? Tentem fazer esse daí. Esse é de decréscimo, né? Ele está diminuindo, desvalorizando o preço. Nas últimas 3 semanas. 10% em média por semana. Pessoal, enquanto vocês estão resolvendo aí e tal, eu vou falar umas coisinhas. Aproveitem antes de sair, tentem comentar ali na barrinha de comentários lá no nosso chat. Dá só um oi, um olá lá, tá? Só para eu poder marcar a presença depois, que eu percebi que aparece vocês ali, mas fica bem difícil de eu tirar os nomes, e hoje, inclusive, uma aluna me pediu para incluir, que o dela estava faltando no último encontro que a gente teve, né? Porque fica muito difícil de visualizar. Então, se vocês puderem dar um olá ali, um oi, tá? No chat. Vou mostrar aqui para vocês onde que vai para fazer esse chat, tá? É só aqui, ó. Nesse balãozinho. Clica nele, ó. Clica no balãozinho aqui, ó. E vai aparecer aqui do lado o chatzinho para vocês clicarem aqui. É só vir aqui e dar um olá, tá? Ó. Beleza? Só clicar ali nesse balãozinho. Às vezes vocês estão com a minha tela aí, tá? Tomem cuidado que vocês estão tentando clicar na minha tela, não vai funcionar. Vocês têm que clicar na de vocês, porque eu estou compartilhando. Bom, vou compartilhar de novo aqui a questão. Tá, vamos finalizar então, para a saideira aqui da questão, a última que a gente tem. Vamos lá então. Então, o barril de petróleo, há 3 semanas, ele estava custando $34,25 de dólar. E ele desvalorizou uma taxa média de 10% a cada semana. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vou fazer. Então, $34,25 de dólar, né? Esse aqui era o preço do barril.
Então, vou colocar aqui 1B, só para dizer que o preço do barril era esse, tá? Então, na semana 0, isso aqui é em S0, tá? S0. Era isso. Em S0 eu tenho B0. Então, em S1, eu teria o meu B1, que seria 34,25 menos, aí eu vou fazer a continha separada aqui, né? 10% de 34,25. Vou fazer o mesmo que eu fiz antes, né? Eu tenho aqui 34,25 nos dois membros dessa subtração, coloco em evidência, fazer passo a passo esse aqui, depois os outros eu vou fazer direto. Então, 34,25, que multiplica, né? Coloquei em evidência. Aqui, nesse lugar do 34,25 de cima, vai ser 1, né? Porque quando eu multiplico aqui por aqui, ó, eu volto a ter o 34,25 que eu tinha em cima. Menos 10%, 10% vai ser 0,1. Né? 10 dividido por 100. Então, o B1, esse 1 ficou bem, nem ficou parecendo nada, só um rabisco. B1 é igual a 34,25 vezes 1 menos 0,1 vai dar 0,9. E daí, olha só, B1 vai ser igual a 34,25 vezes 0,9 vai dar como resultado 30,81. Vou colocar com todas as casas só para a gente calcular certinho. 816, né? O B2, na semana 2. Então, o B2 vai ser o que eu tinha no B1, vezes, como eu tinha feito aqui anteriormente. Não preciso ficar repetindo, tá? 0,9, que foi o cálculozinho que eu fiz ali em cima. Então, tirar 10% é multiplicar por 0,9. Né? Dar um decréscimo de 10% é multiplicar por 0,9. Então, 0,9. Então, multiplicando esse valor por 0,9, eu tenho como resultado 27,7344. Aí, na última semana, né, que é a S3, o preço vai ser 27,7344 vezes 0,9. Aí isso aqui, vezes 0,9, vai me dar como resultado de B3, que é o preço da terceira semana, que é essa semana de agora, 24,96. E daí eu já arredondo para 2 casas decimais. Tá? Então, na terceira semana, o barril vai estar custando $24,96. Tá? Dá para fazer de outra forma? Dá. Se eu pegasse, poderia fazer a mesma forma que eu fiz anteriormente. Então, eu tenho lá que o meu preço B3 do barril de petróleo vai ser igual a 34,25 vezes 0,9, a gente multiplicou, 0,9, 0,9, 0,9. 0,9 ao cubo. E daí eu sei que B3 vai ser igual a 34,25 vezes 0,9 ao cubo vai dar 0,729. E daí basta fazer essa multiplicação que eu consigo o valor que eu queria. 24,96 aproximadamente. Ou 97, né, que eu arredondei da outra vez.
ok? Novamente, não é a mesma coisa que você pegar e dar um decréscimo de 30%. Se eu pegasse, por exemplo, lá e aplicasse 30% a menos, seria assim, ó. Então, B3 não é assim, tá, gente? Não é. Então, olha só, B3 igual, estou fazendo um cálculo do que não é, que a gente sempre erra, 34,25 vezes, tirando 30%, é o mesmo que multiplicar 0,7. Né? Então, B3, 34,25 vezes 0,7, 23,97. A diferença, né? É quase R$1 de diferença. Tá? Então, $1, né, de diferença. Beleza? Então, dá uma diferença grande ali, né, de $1, parece que é pequeno, mas são mais R$5. Ok? Não é a mesma coisa, porque, novamente, né, a gente está dando, semana a semana, um decréscimo de 10%. Então, isso faz diferença. Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Para a gente finalizar aqui, já é 11h01. Por mim, tranquilo. Tranquilo? Ó, não se assustem, a prova vai ser basicamente assim. Estudem as definições. Eu sugiro fortemente que vocês estudem essas definições de proporcionalidade. Uma coisa também que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, ó, só finalizando. Quando a gente faz, por exemplo, X% de alguma coisa, esse X% aqui é só um símbolo, tá? Esse símbolo X%, a gente não faz conta com ele, tá? X% é o mesmo que X sobre 100. Com isso a gente faz conta, tá? Com X% não, tá bom? É só um símbolo para substituir essa situação matemática, que é X%, tá? Então, só mais uma coisinha para que eu me preocupei, porque eu não, como eu falei para vocês, eu não corrijo todas as listas, mas eu olho uma por uma do que vocês fizeram, tá? Por que eu não corrijo? Porque eu mando os gabaritos para vocês, tá? Então, assim, eu não corrijo, mas eu olho uma por uma do que vocês fizeram. E daí muita gente confunde um pouco o símbolo de porcentagem, né, que é só um símbolo que significa isso aqui matematicamente, tá? X%. Vocês viram que eu substituí todas as vezes aqui para cima, né? E nos outros, eu substituí, né? 10% aqui em cima. Né? Na outra vez também substituí por cento. Tá? É o que a gente substitui aqueles símbolos de 10%, que a gente sempre usa, por isso aqui, né? Tá? Então, é só mais um lembretezinho para vocês. Tá? Então, estudem isso. Eu vou postar isso aqui, vou postar agora já no Moodle, esses slides que eu tenho aqui, que eu passei para vocês já, mas tem tudo isso também, tem em outros conteúdos que eu deixei anteriormente, mas eu vou postar também, tá? Esses slides para vocês. E se tiverem dúvidas lá também, me perguntem. E, gente, se vocês não têm segurança, façam aquele teste lá, a provinha teste, a provinha de treinamento, antes, tá? Vai ser exatamente igual àquela provinha de treinamento, tá? A única coisa diferente é que as questões elas vão estar embaralhadas, tá? Porque é um formulário para questões mesmo de prova, que eu estou usando do Google. Aquela que eu compartilhei com vocês é um formulário normal. Bom, então, a de prova, ela embaralha as questões. Beleza? Mas são as mesmas para todo mundo. Não estou preocupado se vocês vão colar, eu gostaria que não colasse, mas a gente sabe que nessa situação não tem como impedir, né? Eu acho que a questão é da honestidade de cada um. Lembrando que vocês têm que aprender o conteúdo, independentemente de fazer prova, não fazer prova, tirar nota ou não tirar nota, vocês têm que aprender o conteúdo, né? Porque é isso que vai fazer vocês conseguirem seguir em frente no curso. Tá? Mais alguma questão? Não?
esperar mais um pouco, às vezes alguém está querendo falar e está com o microfone travado. Para mim, tranquilo, professor. Tranquilo? Beleza, então, gente. Não tenha vergonha de perguntar, e se for pergunta assim, às vezes são perguntas que os outros também têm dúvida, então se vocês quiserem postar no grupo, podem postar, tá? Como eu disse, eu respondo bem direto, e às vezes eu falo, ó, tá lá no mudo, porque às vezes tá lá no mudo, né, e toma tempo, às vezes, para eu fazer aquilo naquela hora, ok? Ok. Beleza, gente? Então é isso. Eu sei que deu alguns probleminhas, agora no final eu consegui ajustar a internet ali, deu um problema sério no meu computador no começo. Eu uso todo dia Faz esse parte. programa. Eu uso todo dia esse programa, nunca dá esse problema. Nunca deu esse problema. Hoje é a primeira vez. E é sério mesmo, assim, tem vários alunos que fazem orientação comigo, né, diariamente, e a gente nunca teve problema que deu hoje aqui na aula. Infelizmente. Talvez seja o horário, o pessoal está assistindo Netflix, né? Está assistindo lá coisas para TV por assinatura lá online, né? Aí trava tudo mesmo. Talvez seja por isso. Mas então, beleza, gente. Fiquem tranquilos com relação à prova, treinem lá antes, na medida do possível, tá? E se tiverem dúvida, me perguntem. Beleza? Beleza, professor. Então tá. Boa noite, gente. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.